Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Dessa feita, estamos aqui com o advogado, professor universitário Albenes Júnior, para falarmos sobre conciliação e mediação. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Como nós falamos, estamos aqui com o professor universitário, Dr. Albenes Júnior. Ele que tem mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ali em Natal, e está fazendo também doutorado na UNB, a Universidade de Brasília. Dr. Albenes Júnior, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Boa tarde, doutor Nazeu. Boa tarde a todos os telespectadores do Dinâmica do Direito. É com muita alegria e satisfação que estou aqui hoje para passar algumas informações, dialogar com todos vocês sobre esse assunto tão importante, tão fundamental e tão recente, que é mediação, conciliação e arbitragem. Muito bem, doutor Albenes, a gente também reserva o primeiro bloco para conhecer um pouquinho do entrevistado. Nós já disse que o senhor é professor universitário, aqui lotado na UFESA, a universidade aqui do nosso semiárido, aqui em Mossoró. Mas o senhor é natural da onde, doutor Albenes? Bom, eu sou cearense, sou um cearense apaixonado, não só pelo Ceará, mas também pela minha segunda casa, que é também o Rio Grande do Norte. Mas eu sou cearense, sou do interior do Ceará, mas a minha formação toda ela aconteceu na capital do Ceará, em Fortaleza. Sou graduado pela Universidade de Fortaleza, certo? Onde eu fiz o curso de Direito, lá em Fortaleza. Fiz o meu mestrado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá na UFRN, onde eu tive a oportunidade também de ter um conhecimento muito amplo sobre alguns outros conhecimentos, onde eu pude lecionei por quase 6 anos, lá em Natal, onde a minha vida literalmente profissional de fato aconteceu. E recentemente, com a minha aprovação aqui na Universidade Federal do Semiárido, na UFESA, eu agora estou aqui há pouco mais de 3 anos, onde atualmente sou professor do curso de Direito e sou coordenador também do curso de Direito da UFESA, onde leciono algumas disciplinas, dentre elas mediação, conciliação e arbitragem, que é aqui o nosso foco de discussão aqui hoje principal, e também onde eu faço também o meu doutorado pela Universidade de Brasília, faço um doutorado pela UNB, onde estou desenvolvendo uma pesquisa que também coincide com essa área sobre mediação e conciliação, onde eu discuto a importância da mediação e da conciliação aqui para o semiárido e a sua importância dentro de uma cultura ainda tão aprofundada que é uma cultura do litígio. Doutor Albenes, nós tivemos o novo CPC, que ingressou no ano passado, teve a sua vigência a partir de 2016, estamos ainda se adaptando. Vamos reservar um bloco inteiro para falar sobre as reformas, mas como o senhor mesmo falou, a cultura do nosso país é a cultura de litígio, doutor Albenes? A cultura do nosso país ainda é uma cultura de litígio, doutor Nazeu. É uma cultura de litígio. E a função, ou talvez o principal foco da mediação e da conciliação e da arbitragem hoje, sem sombra de dúvidas, é tentar desconstruir, certo? Não é fácil modificar uma questão cultural. A cultura do litígio é algo que está muito enraizado, muito arraigado, e isso implica dizer que há uma dificuldade, às vezes muito grande, de você conseguir mudar isso da noite para o dia. É impossível? Não, não é impossível. Eu acho que toda cultura ela oferece algumas, digamos assim, algumas porosidades, onde nos dá a possibilidade de que algumas ideias elas possam ser inseridas. Agora, isso é uma ação que conta com o apoio ou com a colaboração, para ser mais específico, de todos, certo? Uma cultura não se muda uma cultura da noite para o dia, mas uma cultura ela pode ser adaptada, ela pode ser alterada, ela pode ser modificada. Mas não tenha dúvidas que a nossa cultura é uma cultura ainda do litígio, certo? A população brasileira, as pessoas envolvidas nos conflitos, elas ainda não estão
totalmente preparadas para lidar com o conflito e para lidar com a questão da mediação, da conciliação. Mas eu acho que nós temos essa possibilidade agora, porque eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre falo para as pessoas que discutem comigo sobre mediação e conciliação, que os ventos são bons, certo? Hoje, os ventos eles são propícios à mediação. Mediação e conciliação não é nada novo, certo? Nós não estamos falando aqui da invenção da roda. Falar em mediação e conciliação é falar de algo que já existia há muito tempo, certo? Mas muito tempo mesmo. Só que hoje ela ganhou um grande foco, certo? Hoje ela é o grande foco. A gente encontra mediação e conciliação hoje no campo legislativo. Nós temos um novo CPC que dá esse enfoque para a mediação e para a conciliação. Nós temos legislações específicas, nós temos lei de arbitragem, nós temos lei de mediação. Então, nós temos resolução que trata sobre isso, resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então, os ventos são favoráveis, certo? O campo legislativo hoje ele é muito favorável. Agora, isso vai depender muito das pessoas envolvidas. É fundamental que as pessoas envolvidas elas abracem essa questão da mediação e da conciliação para que essa cultura ela possa ser modificada. Doutor Albênez, ainda esclarecendo essa questão cultural do nosso país, é interessante afirmar que as pessoas só recorrem ao judiciário quando as outras instituições são fracas, porque a última resposta tem que ser sempre do juiz. As pessoas têm que saber que tem uma sentença. E é interessante também, doutor Albênez, afirmar ao pessoal de casa que a sentença sempre é traumática. Alguém vai sair chateado e a pacificação social nem sempre acontece com a sentença. Não é verdade, doutor Albênez? Exatamente, doutor Nazeu. Esse trecho aí consegue traduzir muita coisa. A sentença, às vezes, ela acaba sendo traumática ao invés de ser uma solução de qualidade. Saída ao judiciário, certo? Essa busca ao judiciário ainda é muito forte, certo? Às vezes até se vincula isso à nossa própria Constituição, certo? Lá no artigo 5º, 35, inciso 35 da Constituição, quando diz que o Estado não pode se eximir, certo? Em nenhum momento de apreciar algo diante de uma ameaça ou lesão a direito. Então isso de certa forma acaba também traduzindo uma ideia de que todas as questões devem ser levadas ao judiciário, que o judiciário é a única porta para solução de conflitos. Então qualquer conflito estabelecido a gente busca o próprio judiciário. Cria-se até uma própria ideia de monopólio do Estado para resolver todo e qualquer conflito. Então eu procuro o judiciário porque lá é onde eu vou encontrar a minha solução, a solução para o conflito. E isso acaba traduzindo no inverso, certo? Numa solução que não acaba sendo traduzida, por exemplo, numa sentença, a gente acaba encontrando, por exemplo, um judiciário que acaba ficando abarrotado, certo? E aí você fala, por que o judiciário hoje é tão superlotado de processos, tão superlotado de demandas, certo? A gente poderia falar de algumas carências pessoal, de estrutura, mas eu acho que esse não é o central, o ponto central. Eu acho que o ponto central dessa superlotação se deve a essa busca incessante, certo? Hoje a população ela procura até mesmo mais o próprio judiciário do que os outros poderes. Então elas acabam encontrando no judiciário aquele órgão, aquela representação, certo? Eu encontro no poder judiciário a possibilidade de resposta para os meus conflitos. Então por isso que hoje o judiciário tem essa inserção dessa demanda super excessiva. Eu procuro o judiciário porque no judiciário é lá onde eu vou encontrar as minhas respostas. E aí cria-se uma ideia de fetichismo da sentença. Eu preciso de uma sentença, eu quero uma sentença diante de um conflito. Somente a sentença vai me dar essa resposta. É a sentença do magistrado que vai me dar a resposta para todos os males, digamos assim. E quando, na verdade, a situação inversa, ela acaba até mesmo preponderando. Muitas vezes a decisão do magistrado nem sempre proporciona essa qualidade, ou seja, nem sempre as partes envolvidas elas saem satisfeitas dessa eventual judicialização, que é esse o grande problema, certo? Saber até que ponto aquelas pessoas envolvidas elas estão satisfeitas depois de encerrada aquela fase processual.
Então, essa é uma questão que nós precisamos refletir bastante sobre a desnecessidade, acho que o termo correto é esse, a desnecessidade dessa busca incessante ao judiciário. Doutor Albênio, tem muitas pessoas, o público, que não são da área. Então nos ajude a definir aqui conciliação, mediação e também toque também na questão da arbitragem, que também é institutos importantes. Excelente pergunta, doutor Nazeu. É fundamental fazer essa distinção entre mediação, conciliação e arbitragem. Até porque muita gente acaba confundindo, mas eu sempre digo que as três têm uma coisa em comum, certo? Quando a gente fala em mediação, quando a gente fala em conciliação, quando a gente fala em arbitragem, nós estamos falando em meios consensuais de solução de conflitos. Isso é um fato, certo? Tanto a mediação, como a conciliação, como a arbitragem, os três traduzem isso que a gente chama de consensualização de conflitos. A diferença da mediação e da conciliação é que a mediação, ela conta com um terceiro. O mediador e o conciliador, eles são terceiros. Eles não são magistrados, certo? Eles não atuam ali como advogados, mas eles atuam como terceiros imparciais. No caso da mediação, certo? Onde nós temos os chamados conflitos subjetivos. O que eu quero dizer com conflitos subjetivos? Conflitos que têm uma natureza mais aprofundada. Os conflitos eles são mais arraigados, como por exemplo questões de família, certo? Questões de alimento, questão de separação, questão de divórcio. O conflito ele é mais subjetivo, ele é muito mais aprofundado. Ou seja, o conflito ele tem uma origem quase que histórica. Então cabe ao mediador fazer essa triagem, cabe ao mediador proporcionar às partes. E aí essa é uma função do mediador. O mediador ele está ali como um facilitador, certo? A função do mediador é fazer com que as pessoas elas possam dialogar. As partes elas possam dialogar para que através do diálogo entre elas possam proporcionar soluções. Uma questão que a judicialização não permite muitas vezes. Então o mediador ele proporciona essas partes, ele atua como um facilitador para que elas mesmas possam procurar ou encontrar uma solução. O conciliador, que está muito mais atrelado a questões de natureza objetiva, certo? Onde o conflito ele não é tão aprofundado, como por exemplo conflitos que envolvem relações de consumo, certo? Então, quando há um conflito de relação de consumo, esse conflito não é tão aprofundado, certo? É aquele consumidor que comprou algum produto que veio com algum vício e quer discutir, certo? Quer chegar a uma solução, a uma conciliação. Então, no caso da conciliação, como o conflito ele não é tão aprofundado, porque, na verdade, o que eu estou discutindo ali é um vício de um produto. Então, eu não preciso fazer uma análise histórica daquilo. Não, eu comprei um produto, veio com um vício, eu quero uma solução para isso. Então, o conciliador ele pode proporcionar soluções. Então, o conciliador ele está ali como alguém que vai proporcionar, claro, um acordo, uma solução, mas ele também acaba sendo responsável por emitir essas chamadas formas de solução. Ele também dialoga com as partes envolvidas. E a arbitragem, certo? Que também é fundamental trazer aqui, é um meio consensual de solução, onde as partes elas elegem um árbitro. Só que o árbitro, diferente do mediador, do conciliador, o árbitro ele é literalmente um juiz. Não um juiz de direito, não um juiz togado, mas ele é um juiz arbitral. A própria lei de arbitragem, que é a Lei 9307 de 96, ela reconhece o árbitro como um juiz, certo? Ele, repito mais uma vez, ele não é um juiz de direito, mas ele faz às vezes de um magistrado. Então, essas partes, elas elegem esse árbitro para que esse árbitro ele possa analisar todo aquele conflito e, ao final, ele possa emitir uma sentença. E aí vocês podem até questionar, mas chama também de sentença? A sentença de um árbitro chama-se, inclusive, sentença arbitral. É por isso que a gente fala que a arbitragem é um meio heterocompositivo de solução, porque as partes elegem esse árbitro para que esse árbitro possa solucionar esse conflito. Doutor Albênio, sobre a sentença do árbitro, tem que ser homologada pelo juiz de direito ou não? Não, não precisa mais ser homologada pelo juiz de direito. Então, o árbitro emite a sua decisão e aquela decisão passa a valer para as partes. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Albênio Júnior, advogado, professor universitário, falar sobre temas
tão relevantes e tão atuais, que é a conciliação e mediação. No próximo bloco, Dr. Albêniz, vamos falar um pouquinho como era no CPC antigo e como está novas disposições a partir do CPC 2015, 2016. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje trouxemos o advogado e professor universitário Albêniz Júnior para falar sobre um tema tão relevante que é conciliação e mediação. Dr. Albêniz, nos ajude a tratar essa temática no Código Antigo, de 1973, vá fazendo essa evolução histórica até o patamar atual. Ótimo, doutor Nazil. É importante que a gente faça esse recorte histórico, certo? Até para que os telespectadores também tenham uma visão, certo? Digamos assim, mais aberta da previsão desses meios consensuais de solução de conflitos. Quando a gente fala em previsão de mediação e de conciliação e fala num Código Processual Civil passado, esse Código Processual Civil de 73, certo? Hoje não é um CPC desatualizado, visto que nós já temos um CPC de 2015, mas o Código Processual Civil anterior, que é o de 1973, ele também tratava da conciliação, não como trata o CPC hoje, mas ele já previa a conciliação quando falava, por exemplo, das conhecidas já audiências de conciliação, certo? Onde essas audiências elas acabam fazendo parte, certo? Dada todo o procedimento, de todos aqueles procedimentos que nós conhecemos, a audiência de conciliação ela acaba fazendo parte. Mas a sua previsão ela era uma previsão que se restringia a isso, certo? Não havia no campo legislativo outras, digamos assim, outras formas de incentivo, como prevê o Código Processual Civil hoje, com relação à própria conciliação. É tanto que, ao decorrer do Código Processual Civil de 73, algumas outras legislações elas foram sendo criadas, ou elas foram criadas como forma de incentivo, certo? O Código Processual Civil era um código de 73, mas ao longo desses anos, certo? Dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, agora dos anos 2000, algumas outras legislações foram criadas onde elas também buscavam esse incentivo, certo? Veja, por exemplo, a Lei 9.099, que é uma lei de 1995, que foi criada com uma finalidade, certo? Que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, que foi criada também com essa finalidade de maior estímulo à chamada conciliação. Mas a previsão existia, certo? Não era uma previsão tão extensiva como nós temos no campo legislativo hoje, mas eu diria, inclusive, doutor Nazil, que isso não era embargo à mediação e à conciliação. Porque eu sempre parto do pressuposto que nós não podemos ficar presos ao campo legislativo, certo? Esperarmos pela legislação, mas esperarmos pela população, pelas pessoas, eu acho que é muito mais importante. Então já era previsto, mas de uma forma mais tímida no Código Processual Civil de 73. Algumas disposições interessantes no novo CPC, doutor Albêniz, é a questão de a possibilidade de audiência por meio eletrônico. O senhor pode nos ajudar a definir? Sim, a lei que regula a mediação, certo? Ela fala sobre mediação eletrônica. Eu tenho as minhas ressalvas com relação à mediação eletrônica, principalmente no momento onde nós ainda estamos em fase, certo, de inicial de uma inserção de uma cultura da mediação e da conciliação. Eu parto do pressuposto de que mediação, conciliação, ela exige aproximação entre as partes, ela exige o diálogo. Não que a mediação pela via eletrônica ela não possa levar ao diálogo, mas eu acho que é fundamental a presença, certo? Nós ainda não temos ainda, digamos, essa maturidade, entre aspas, para lidar com a mediação pela via eletrônica, certo? Em outros países isso acontece, dá muito certo. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá é possível até mesmo mediação por telefone.
Mas isso é uma questão muito de uma população que está apta para aquilo, uma população que tem uma cultura um pouco mais aberta para a consensualização de conflitos. Então, eu acho que é uma previsão legal, certo? Está previsto na Lei 13.140, que é a lei que regulamenta a mediação, mas eu acho que nós precisamos ainda aprender muito, certo? Nós ainda precisamos de outros vários passos, precisamos consolidar a mediação presencial para que a gente possa avançar para essa mediação eletrônica. No caso, doutor Albênio, só para o pessoal de casa ter uma ideia, acho que na Justiça Federal já acontece muito disso. O advogado, vou dar um exemplo aqui, da Caixa Econômica está em Recife, junto com o preposto. Aí já acontece caso o advogado e o cliente aqui em Mossoró, né? E é possível fazer essas composições, muitas vezes, esses diálogos, por meio de, no caso aí, via, né, a internet. Então, o senhor já tem as suas ressalvas. Mas eu, como advogado assim que atuo, eu acho que, muitas vezes, doutor Albênio, acontece dessas facilidades nos ajudarem, né? É só no dia a dia mesmo que a gente vai ver essas particularidades. O senhor falou, no caso, o Código 73 era como se fosse praticamente facultativo, em muitos momentos, a conciliação e mediação. No caso, o Código 2015, novo Código de Processo Civil, é obrigatória a questão da audiência inicial, inaugural, ser conciliatória. Mas tem algumas exceções, doutor Albênio? Ótimo, eu acho fantástico tocar nesse ponto. Quando a gente toca no Código Processual Civil e fala sobre mediação e conciliação, isso me leva a uma das mudanças do Código Processual Civil, que é esse certo grau de obrigatoriedade da audiência de mediação de conciliação. O Código atual, ele traz um dispositivo onde ele passa a afirmar que aquele que se propõe a fazer uma petição inicial, ele precisa trazer no corpo da sua inicial se aquela parte tem ou não interesse pela conciliação, pela mediação. Digamos assim, isso hoje é um requisito da petição inicial. Nós não tínhamos isso no Código Processual Civil passado. Nesse Código Processual Civil passado, ele passa a afirmar que na petição inicial, o advogado ele deve inserir se a parte tem ou não interesse na mediação, na conciliação. Isso, tentando entender, certo, o legislador, isso significa dizer que é uma forma de incentivar, certo? Dizer aos advogados que, olha, insiram na petição, dialoguem com os seus clientes, para saber se eles não têm interesse na mediação, se eles não têm interesse na conciliação. Então, isso já vem hoje na petição. Se uma das partes envolvidas tiver interesse, essa audiência de mediação, de conciliação, ela vai acontecer. Certo? Entendo. Só para abrir um parênteses. O advogado peticiona dizendo que não tem interesse na conciliação. Mas se o caso, a parte, né, demandada disser para o magistrado que tem interesse, então ela vai acontecer? Ela vai acontecer. Inclusive, se uma parte disser que não tem interesse e a outra parte disser que tem interesse, essa audiência ela vai acontecer ainda assim, mesmo que uma parte ela mostre resistência. Qual é a razão de ser dessa previsão ou desse motivo dessa previsão legislativa? É incentivar, certo? Eu sempre digo que não significa dizer que a previsão de um interesse em mediação ou conciliação significa dizer que o acordo vai acontecer. O que se busca é, pelo menos, o incentivo à realização dessas audiências de mediação de conciliação. Agora, eu abro uma ressalva, doutor Nazeu. O campo da obrigatoriedade ela acontece em algumas situações, certo? O novo Código Processual Civil, num livro, certo, específico chamado Procedimentos Especiais, ele traz agora o que ele chama de ações de família. E nas ações de família é obrigatória a audiência de mediação e de conciliação, certo? Para ser mais específico, de mediação. Então, nas chamadas ações de família é obrigatória a mediação. Mesmo que a parte ou as partes não mostrem interesse, essa audiência ela vai acontecer. Interessante, muito interessante, doutor Albênio. Ainda nesse bloco, o que acontece quando a parte falta audiência?
injustificadamente. Olha, isso também é uma outra previsão do Código Processual Civil, digamos, é uma forma também do Código Processual Civil puxar um pouco a orelha daquela parte que não comparece. Então, uma vez chamada para essa audiência de mediação, de conciliação, e ela não comparecendo, certo? E não justificando, isso pode, inclusive, incidir uma pena sobre essa pessoa. Entendo. Ela, inclusive, pode pagar uma multa pelo seu não comparecimento. Para o Código Processual Civil, isso é, inclusive, considerado como um ato atentatório à justiça, partindo do pressuposto de que é feito todo esse ritual, que é feito esse chamamento para que a pessoa possa participar dessa audiência e não comparece, não justifica. Então, o CPC, digamos assim, ele incentiva, mas também traz alguns rigores com relação ao não comparecimento. Lembrando que o não comparecimento não justificado, porque pode ser que aconteça algum imprevisto e essa parte não possa comparecer. Estamos conversando com o Dr. Albênio Júnior, advogado, professor universitário, sobre o tema atual, sobre a conciliação e mediação. No próximo bloco, não saia daí, vamos falar sobre um órgão importante do judiciário que é o Sejusc. Então, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje nós trouxemos o advogado e professor universitário Albênio Júnior para falar um assunto muito importante, relevante, que é conciliação e mediação. Antes de falar, doutor Albênio, sobre o Sejusc, o senhor vai definir a nomenclatura, o órgão, mas eu quero que o senhor me ajude como é que era a questão, que o senhor suscitou aqui a questão dos juizados especiais. Mas também a própria justiça trabalhista tinha toda uma normatização sobre conciliação. Esses institutos, mexeu alguma coisa, doutor Albênio, permaneceu relevante, o modelo é o mesmo? Bom, falando dos juizados especiais, certo? Os juizados especiais que já era regulamentado na Lei 9.099 de 1995, já abordava a mediação e a conciliação. A conciliação, para ser mais específico, está prevista na Lei dos Juizados Especiais, mas também como um rito, certo? Como parte de um rito, de um procedimento a ser seguido nos juizados especiais, está previsto essa audiência de conciliação, que pode também lograr êxito, que pode também não lograr êxito, certo? Digamos assim, que a conciliação prevista nos juizados especiais era apenas uma parte de um procedimento, certo? Que também não teve essa vingança toda, não acabou vingando durante esses anos 90, durante esses anos 2000. Mas é uma forma hoje, quem sabe, com essas legislações e com o novo CPC, que isso também passa a ser estimulado, porque não? Até porque os próprios Sejusc, que eu vou até falar daqui a pouco, ele também tem atuação dentro dos juizados especiais, é uma forma até mesmo de incentivar. A justiça trabalhista também, certo? Eu mantenho um contato, inclusive, com alguns colegas que trabalham na seara trabalhista, certo? Alguns magistrados que atuam também na seara trabalhista, e tem se dado também um enfoque muito grande na conciliação na seara trabalhista, certo? Até porque as questões que tramitam na seara trabalhista, elas também são propícias à conciliação. Doutor Albênio, o senhor tocou na justiça trabalhista agora. Aqui, recentemente, abriu o Sejusc próprio da justiça trabalhista. Eu achei incrível, porque misturar a audiência de instrução, doutor Albênio, quando muitos advogados, outras partes têm acesso, é diferente de uma salinha própria para a conciliação, onde tem já uma certa privacidade. Achei fantástico. Exatamente. Não, eu também acho que isso é importante. É mais uma forma, doutor Nazeu, de nós maturarmos, de nós podermos lapidar um pouco mais a conciliação e a mediação. Eu acho que ao longo do tempo, certo, a conciliação e a mediação ela vai sendo mais lapidada, mais aprimorada. Eu acho que essa é a nossa função, certo? Não deixarmos isso engessado. Eu acho que com o tempo, novos projetos e os tribunais, seja na seara trabalhista, seja em qualquer outra seara, eles vão lapidar para que a gente possa ter uma maior inserção. A justiça trabalhista tem feito isso. Pronto, doutor Albênio, essa sigla, Sejusc, muitas pessoas de casa não entendem, não sabem. Defina, nos ajude. Bom,
o SEJUSC, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos, certo? O SEJUSC, que são esses Centros Judiciários de Solução de Conflitos, eles já estavam previstos numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça de 2010. Essa resolução, doutor Naseu, ela cria uma política judiciária de solução de conflitos. A gente acaba até afirmando que, através dessa resolução de 2010, é onde nós tivemos o grande boom da mediação e da conciliação. Nós tivemos um novo CPC posterior, uma lei de mediação, mas dentro dessa resolução está prevista a criação dos SEJUSCs. Esses SEJUSCs têm atuação dentro dos fóruns, dentro dos tribunais, e a função do SEJUSC é fazer o papel da mediação e da conciliação, certo? Trazendo para a nossa realidade local, aqui em Mossoró, aqui nós temos o SEJUSC, certo? Aqui o SEJUSC que conta com magistrados, que conta com estudantes, estagiários, certo? Inclusive, o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte tem feito uma coisa muito importante, que é fazer seleção de estagiários específicos para conciliação, certo? Então, são estagiários que entram para o Tribunal de Justiça na condição de conciliador e eles são formados, certo? Que é uma coisa muito importante, certo? Esses centros judiciários de solução de conflitos, eles tratam da mediação dentro do próprio tribunal, certo? Essas questões passam por lá, é como se fosse uma espécie de triagem, mas essas pessoas também elas são preparadas. Há uma ideia, inclusive, doutor Naseu, de que esses SEJUSCs eles passem a ser descentralizados, certo? É uma experiência que está prestes a acontecer aqui no Rio Grande do Norte, mas que já tem experiências em outros estados, certo? Como, por exemplo, em Goiás, que são os SEJUSCs descentralizados, que é dar a oportunidade também de que esses centros eles possam acontecer fora do próprio aspecto físico do judiciário. Por exemplo, que eles possam acontecer nos núcleos de práticas jurídicas excelente. Das universidades. Muito bom. Ou seja, retirar essa fatia do território, digamos assim, geográfico do judiciário e levar para as universidades. Com certeza vai desafogar também a circulação de processos, vai ajudar e dar esse suporte também para os jovens acadêmicos. Sem dúvida. Na minha época, não sei se eu sou mais velho que o senhor, mas na minha época não tinha esses estímulos de conciliação. O meu estágio foi direto no gabinete, né? De frente para um computador, para uma tela, digitando, né? Vendo os modelos, pesquisando. Mas eu acredito que essa nova inserção do acadêmico sempre vai contribuir para a formação. Sem dúvidas. E doutor Naseu tocou num ponto importante, que é essa questão de uma formação. E nós temos falhas, certo? Falhas, e eu também como estudante, eu não tive essa oportunidade que hoje, eu olhando para trás, eu queria passar por essa oportunidade. E eu não tive, certo? Então, a mediação e a conciliação, para mim, enquanto estudante de graduação, ela foi muito rasa, certo? E aqui eu não estou falando no sentido de, digamos assim, de falhas ou incompetências da universidade, certo? Dos professores, pelo contrário, certo? Eu tive formação excelente, excelentes professores, mas a cultura ela era tão forte que tudo praticamente numa graduação era voltado para o litígio, certo? Então, tudo era processo civil, tudo era processo penal, tudo era processo tributário, processo administrativo. Então, a gente acaba não tendo essa oportunidade, que é o inverso da situação hoje. O que a gente tenta ou quer passar para esses novos discentes é que eles possam lidar com essas questões da mediação e da conciliação. Eu acho que isso já vem acontecendo. Isso é o que me deixa, inclusive, muito satisfeito, muito feliz. Ver que essa realidade, ela acaba, de certa forma, já sendo inserida aos poucos. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Albênio Júnior, advogado, professor universitário, a respeito sobre conciliação e mediação. Então, Dr. Albênio, no próximo bloco, vamos já para as considerações finais, mas antes vamos falar um pouquinho sobre a grade curricular. Nós vamos perceber, o senhor, aqui nos bastidores, o senhor me falou que a universidade, no caso Federal Semiárido, nós temos uma cadeira específica. Isso. Muito salutar, muito importante e vai servir
eu acredito que outros coordenadores de curso vão estar nos escutando. Exato. E vamos sempre evoluindo. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos conversando aqui com o Dr. Albênio Júnior, professor universitário da Universidade Federal do Semiárido, nossa querida UFESA, também coordenador do curso dessa instituição. O senhor participou, doutor Albênio, da formação da grade curricular. Vamos falar aqui sobre essa cadeira tão relevante diante da problemática atual que o novo CPC nos lança, essa cadeira de conciliação e mediação. Qual foi a ideia de quem teve essa brilhante ideia e em que consiste a cadeira conciliação e mediação? Bom, eu ingressei na UFESA no ano 2014, Sim. em janeiro. O curso ele já tinha aproximadamente 4 anos, então essa disciplina ela já estava inserida na grade, certo? Mas no momento não tinha professor. Para minha alegria, inclusive, essa disciplina não tinha professor e eu me habilitei, na época, como professor dessa disciplina de arbitragem, mediação e conciliação. E quando eu tive a oportunidade de ver a grade do curso e quando eu observei que essa disciplina ali estava inserida, eu pensei como isso, certo? É importante, isso é fundamental, porque eu nunca tinha visto até então universidades que ofereciam como disciplina arbitragem, mediação e conciliação. E aí eu abro até uma ressalva, não é que as universidades não abordem a mediação, a conciliação, mas geralmente elas são trabalhadas quando os alunos vão fazer os seus estágios supervisionados, quando pagam a prática na universidade. Então, uma coisa é você falar sobre mediação quando você está na prática, outra coisa é ter a disciplina. Então, eu me habilitei para ensinar essa disciplina e aí eu me perpetuei praticamente com essa disciplina, que eu acho fundamental, certo? Aqui no Rio Grande do Norte não há nenhum relato dessa inserção como disciplina na grade, e ela é fundamental porque você coloca dentro da própria grade essa discussão. Você passa a dialogar com os alunos que tanto estudam processo, aliás, várias cadeiras de processo, que é possível dialogar a mediação, a conciliação com as outras disciplinas, certo? Então, essa disciplina ela é fundamental, é uma disciplina onde traz muito campo teórico, certo? Então, falar de arbitragem, mediação e conciliação enquanto disciplina é trazer isso também para o campo teórico. Nós precisamos também de muita leitura, conhecer um pouco mais, que esse é um problema hoje. Muita gente fala de mediação, de conciliação e acha que é só prática. Ou seja, eu sei dialogar, eu sei conversar, eu sou um mediador, eu sou um conciliador. Não, para você ser de fato um mediador, um conciliador, é fundamental que você conheça. Então, o papel dessa disciplina não é somente prática, certo? Até porque nós fazemos simulações nessa disciplina, mas de teoria também. Conhecer um pouco mais da mediação e da conciliação, saber um pouco mais, certo? Historicamente e como isso é desenvolvido, certo? Aprender muito mais. Então, eu acho que isso é fundamental, certo? A UFESA, ela se destaca e ela se destacou nesse caso aqui mais específico, por trazer essa disciplina. E eu sempre falo que é fundamental que as outras universidades também acabem inserindo. Aqui não é uma questão apenas de elogiar a universidade porque está ali inserida, não. Eu espero que as outras universidades também, elas sejam elogiadas por inserir a arbitragem, mediação e conciliação como disciplina. Eu acho que o momento é um momento propício para as universidades rediscutirem os seus projetos pedagógicos de curso e passarem a ter uma visão um pouco mais aprimorada para mediação e conciliação. Ainda batendo nessa tecla, doutor Albênio, que as nossas faculdades não estimulam a conciliação e a mediação. A Universidade Federal está de parabéns nesse sentido. E interessante, na minha época, as oficinas que tinha, os grupos de estudo, vou citar aqui, por exemplo, Tribunal do Júri. Todo mundo queria participar de alguma maneira relevante de uma oficina de tribunal de júri, você poder falar, se expressar. Na minha época, ninguém cogitava fazer um tipo, de oficina de conciliação. Isso reflete muito na formação dos profissionais da advocacia que tem hoje. Principalmente as grandes empresas,
praticamente não tem acordo. A gente chega com o cliente, com o consumidor, e a primeira coisa que o advogado da grande empresa diz: não temos acordo. Mas acredito que propostas como essa da UFESA são essenciais. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. E, doutor Naseu, eu parto também muito do pressuposto de que essa problemática ela reside na origem, certo? Então, todo profissional ele tem a sua formação de origem na graduação, certo? Então, ninguém é advogado do dia para a noite, ninguém é magistrado do dia para a noite, ninguém é promotor do dia para a noite, ninguém é defensor do dia para a noite. Então, há uma formação, certo? Então, hoje se ventila muito a ideia de que nós precisamos de advogados que tenham essa concepção, essa visão para a mediação. Nós precisamos de juízes que tenham essa visão para a mediação e para a conciliação. Mas, na verdade, nós precisamos que isso aconteça na graduação. Certo? A graduação é o momento de você conseguir lapidar. No momento que você está trabalhando, que você está estudando, que você está trabalhando com aquele discente, com aquele aluno, é fundamental que naquele momento ele já conheça. Para quê? Para que futuramente ele seja um profissional com uma mente, certo? Muito mais adequada, ou um termo talvez mais adequado aqui, ele esteja muito mais apto a lidar com a mediação e com a conciliação. Então é fundamental que a gente trabalhe desde a origem, certo? Que isso seja inserido na graduação. Naturalmente, se isso é trabalhado na graduação, isso vai se refletir no profissional, certo? Como nós falamos há pouco tempo, nós não tivemos essa oportunidade. Então, por exemplo, eu hoje falo sobre mediação porque eu passei muito a refletir sobre isso, mas se fosse por minha formação, eu era um profissional que estaria muito mais ligado às judicializações, ao processo, do que a própria mediação. Eu hoje consigo observar a mediação como algo que é de qualidade, certo? Eu estou falando aqui de algo que traz qualidade para as pessoas envolvidas. Então isso precisa ser trabalhado dentro da universidade, certo? O aluno precisa também entender um pouco mais da sua função, certo? A sua função enquanto advogado, a sua função enquanto magistrado, a sua função, ela está atrelada àquelas pessoas que estão ali lhe procurando. Então, quem lhe procura quer uma solução de qualidade. Então, às vezes, a gente precisa deixar esse lado egoísta e lembrar que por trás daquele conflito tem pessoas envolvidas. E a mediação e a conciliação, elas proporcionam isso. Dizer para essas pessoas que estão envolvidas no conflito que elas podem chegar a um acordo e que elas podem sair com um acordo de qualidade. Elas podem voltar a ter uma relação de amizade, porque não? O conflito não é motivo para encerrar qualquer laço. Então a gente precisa mostrar desde já que essa qualidade é possível. Doutor Ben, vamos já encerrar as considerações finais. Mas o senhor falou dessa descentralização dos sejusques, né, as práticas jurídicas. Mas já vamos um pouquinho além. Imagine ter núcleos, né, de conciliação nos bairros, nas escolas, centros comunitários. Seria muito interessante, porque a lei também tem uma função também pedagógica, né, doutor Benes? Exato, eu acho fundamental, eu sou um defensor também. Eu sempre falo que discutir mediação ou conciliação, ela não é privativa do direito, certo? Falar em mediação não significa dizer que somente profissionais do direito, pessoas atreladas ao direito, é que podem discutir e vivenciar a mediação. A mediação e a conciliação, ela deve ser propagada e estendida para todos. Os conflitos não são inerentes somente à academia, certo, aos profissionais. Os conflitos eles acontecem aí por todos os lugares. E é fundamental que essas pessoas elas estejam também cientes do que é o conflito, como lidar com o conflito. Então, por que não discutir mediação nas igrejas? Por que não discutir mediação nas escolas, por exemplo? Certo? Você discutir a mediação num local onde é possível. Por que não discutir mediação, conciliação nas mais diversas searas, discutir mediação e conciliação na medicina, nas engenharias, porque o conflito ele acontece em qualquer lugar, certo? O conflito ele acontece em qualquer seara. O que nós precisamos é preparar essas pessoas, certo? Para que elas amanhã, diante de um conflito, elas também possam ser, digamos assim, mediadoras ou conciliadoras. Eu posso dizer naquela escola, certo? Através do discurso com os alunos ou com os professores, que os conflitos ali existentes, eles possam ser discutidos e resolvidos dentro da própria escola. E não fazer com que ainda aconteça ainda muito hoje, que deságua. O rio é um rio único, que é o rio da porta do judiciário, onde todos os conflitos acabam indo para lá. Nós precisamos mostrar para essas pessoas que elas podem sim
aprender um pouco mais sobre mediação e conciliação e elas podem aprender a lidar com esses conflitos. Doutor Albêniz, meu muito obrigado. Sei que o senhor é muito ocupado, professor universitário, né? Tem toda uma preocupação acadêmica, mas o senhor esteve aqui, uma contribuição belíssima. Desde já, meu muito obrigado, em nome da TV AD Mossoró, pastor Wendel, irmão Rogério, e esteja aberto para as considerações finais. Ótimo, eu queria agradecer, doutor Nazeu, pelo convite, certo? Pelo convite recebido, recebi com muita alegria, certo? Desde já fico à disposição sempre para contribuir com o programa, para falar sempre um pouco mais. Eu tenho sempre a sensação de que queria falar um pouco mais, mas a gente sabe das limitações temporárias de programa. Queria agradecer a todos da TV AD pela oportunidade e dizer que o curso de Direito da Universidade Federal do Semiárido está aberto a todos que queiram conhecer, certo? Os projetos desenvolvidos, um projeto que eu desenvolvo que é o GEMAC, Grupo de Estudos em Mediação, Arbitragem e Conciliação. Então, dizer que nós estamos nessa corrente, certo? Aqui fala uma pessoa que é realmente defensora da mediação, da conciliação, da arbitragem e que acredita que com o tempo isso vai passar a ter uma maior inserção, certo? Mas que, como eu falei, tudo isso depende de algo que não está na legislação, que é a boa vontade. Eu acho que as pessoas precisam passar a aceitar um pouco mais a mediação e acreditar. E eu digo para essas pessoas que passam a acreditar que vocês vão observar que realmente esses meios consensuais, eles só trazem benefícios e qualidade a todas as pessoas envolvidas. Muito obrigado pelo convite e fico sempre à disposição. Muito bem, esse aqui é Dr. Albêniz Júnior. Ele é professor universitário, advogado, que nos trouxe luz a uma temática tão importante, tão relevante, haja vista o novo CPC 2015, que teve vigor agora em 2016, que o Judiciário ainda está se adaptando. Quando a gente falou do Sejusc, se eu não me engano, doutor Albêniz, 11 comarcas do nosso estado que tem. Ainda fica faltando mais de 40 comarcas sem esse órgão tão importante. Eu fico pensando como é que essas comarcas estão lidando com a problemática da conciliação e mediação. Mas vamos avançando. O programa Dinâmica do Direito traz profissionais capacitados para dissertar sobre essas temáticas e também jogando, no caso, a consciência social. Quando a gente fala de mediação, eu que estou no escritório, doutor Albêniz, eu já fico com a cautela muito necessária quando chega um cliente falar do vizinho dele. Porque, doutor Albêniz, a gente pode levar aquele conflito para o judiciário. O judiciário pode até determinar alguma astreinta, alguma multa diária para aquele vizinho, né? Mas o judiciário nunca vai obrigar a sair daquela rua, daquela vizinhança, e o conflito vai se perpetuar, talvez até em outras, já invadindo não mais a seara civil, já vai para a seara criminal, talvez. Exatamente. Então, a pacificação social, né, que é o objetivo máximo do Estado democrático de direito, foi muito bem acertado quando os legisladores incentivaram cada vez mais institutos importantes como a conciliação e a mediação, que o doutor Albêniz tão brilhantemente nos ajudou a trazer luz. Então, permaneça com a programação da TV AD, estamos encerrando a nossa programação, e permaneça com a nossa querida TV AD, que tem programas devocionais, doutor Albêniz, mas também tem programas de qualidade, informativo. Logo após vai ser o programa de jovens, e até o próximo sábado, se Deus quiser.